Pense em um homem excêntrico, exótico, mas que por dentro tinha uma grande profundidade. E é sobre ele que eu quero falar, o cantor Oliver Tree. Nem todo mundo talvez o conhecesse, mas ele era bem engraçado. E ele morreu no dia 14 de junho de 2026, aí há umas 2 semanas. Eu gostaria de gravar um vídeo falando sobre as coisas que eu aprendi com ele. Nem tanto pela música em si, mas pela postura mesmo. Então deixe o seu like, seu comentário, se inscreva se curtir e vamos lá. Pra quem não conhecia, Oliver Tree ele tinha aquelas aparências sempre exóticas de personagens que ele criava, mas sempre que ele ia mudar de um personagem pro outro, ele meio que fazia uma encenação ali nos clipes matando o seu personagem anterior. Como um aprendizado e reflexão, eu poderia dizer que o filósofo Friedrich Nietzsche, ele dizia que você precisa ter o caos dentro de si para dar uma luz a uma estrela dançante. Ou seja, a autodestruição sempre precede a criação. Se você quer mudar radicalmente o que você colhe dessa vida, você precisa primeiro mudar radicalmente quem você é na sua essência. É um verdadeiro renascimento psicológico. Mas em primeiro lugar, como que você executa essa mudança? Primeiro você tem que desmascarar uma armadilha perversa que eu vejo muito por aí, que na verdade acaba bloqueando a maioria das pessoas, que é o desenvolvimento pessoal. Eu diria a indústria da autoajuda. Porque quando você sente que você não tá bem, que você não tá no seu melhor, essa obsessão moderna aí por modo monge de extrema disciplina, de acordar de madrugada, tudo mais, eu até faço tudo isso, mas não a partir de livros de autoajuda. Tudo isso é só colocar um band-aid num cara que tomou um tiro. É tipo você passar uma tinta nova em cima das rachaduras de um prédio que tá desabando. Então, no início você até vai ter uma sensação de produtividade, mas ela opera num nível superficial de comportamento. E é por isso que não importa quantos hábitos saudáveis você fique empilhando na sua vida, nada muda de forma extrema. Você só ganha uma pintura nova, só que a estrutura continua a mesma. Eu lembro que o personagem Tyler Durden, naquele filme excelente, O Clube da Luta, ele falou de forma genial: o autodesenvolvimento é masturbação, é estimulação sem criação. Então as pessoas amam consumir a ideia de uma mudança sem nunca de fato se tornar alguém novo. E aqui que entra o brilhantismo por trás da trajetória de Oliver Tree, porque ele entendeu que o segredo não é a autoajuda, é a autodestruição. Ao invés de você subir até o nível dos seus desejos que você quer realizar, você na verdade cai até o nível da sua identidade, que é simplesmente quem você acredita ser. Então o Oliver Tree usava a própria carreira para ensinar pra gente essa ressignificação, que é: a sua identidade não é quem você é. Ela não é uma verdade cravada na pedra. A sua identidade é uma ferramenta que você usa para manipular os seus resultados. Mas para evoluir de fato, não adianta nada você ficar tentando melhorar o seu eu antigo. O certo é você destruir o seu eu antigo que está te atrasando e cultivar um novo eu que suporta os seus novos objetivos. É por isso que o Oliver encenava o fim das suas próprias eras. Ele não buscava melhorar, ele buscava a transformação total de quem ele fundamentalmente era. E eu acho isso muito louco, então eu diria que essa é a primeira lição que eu aprendi. A segunda lição seria o medo de ousar. Porque sim, a gente vive numa sociedade anestesiada por esse medo de ousar na vida. Esse medo não está apenas nas roupas que a gente veste, ele também dita a forma que a gente conduz a nossa própria existência. Então, a maioria das pessoas passa a vida inteira aceitando um trabalho medíocre, relacionamentos mornos e sonhos frustrados só pelo pavor de acabar angariando reprovação social. Então a gente prefere a segurança invisível de ser comum do que o risco real de sermos extraordinários. E o visual do Oliver Tree é essa grande metáfora cirúrgica sobre esse comportamento humano. Então quando ele subia no palco com aquele corte de cabelo ridículo, com aquelas roupas grotescas, aquelas ombreiras e calças gigantescas, ele não estava apenas fazendo uma escolha estética exótica, ele estava testando o limite do nosso próprio preconceito com o erro. O visual dele é um espelho que reflete o nosso maior pavor, o medo do ridículo. Então a grande lição aqui não é sobre moda, é sobre a coragem de bancar as próprias decisões no mundo real. Então o Oliver ensinava de forma prática que o preço da sua liberdade é a sua disposição de passar vergonha se for preciso. Eu já vi casos, por exemplo, uma família inteira que todo mundo era peão de trabalho braçal, e aí um rapaz ali da família disse: olha, eu vou fazer faculdade, eu vou ser médico. Todo mundo da família riu, todo mundo debochou, todo mundo fez piada dele, só porque ele ousou ser diferente. Então se você não tem coragem de ser o centro das atenções pelo motivo errado, você nunca vai ter a força necessária para liderar e criar o novo pelo motivo certo.
O medo do julgamento alheio é a maior força de castração humana que existe. Ele impede a gente de abrir aquele negócio ousado, de mudar de carreira depois dos 40 anos, de falar o que a gente realmente pensa ou de viver dentro dos nossos próprios termos. As pessoas preferem falhar no padrão do que tentar vencer fora dele. Então, quando você olha para a figura do Oliver Tree e entende o que ele estava fazendo, o jogo muda. Quando você perde o pavor de ser considerado estranho ou diferente, você quebra a única barreira que te impedia de arriscar alto na vida. Você se torna livre para construir o seu próprio caminho, porque percebe que o mundo é grande demais para a gente passar a vida inteira se desculpando por termos tido a audácia de ousar. A terceira lição é sobre os cliques bizarros, porque se a gente parar para analisar os clipes dele e as performances que ele fazia, era tudo muito em excesso. Então ele tinha grandes quedas de patinete em super câmera lenta, recordes mundiais absurdos, completamente falsos, dramas, brigas, perseguições policiais, tudo forjado ali, parecendo que saiu de um teatro, mas isso não era apenas entretenimento barato, era uma crítica cirúrgica ao espetáculo grotesco que o mundo moderno se transformou. Então a gente vive numa sociedade doente por clique, é uma era onde as pessoas estão dispostas a se mutilar digitalmente todos os dias, expondo filhos, expondo famílias, fingindo felicidades utópicas, criando polêmicas vazias, só para mendigar um segundo de atenção na tela de um desconhecido. Então o Oliver, ele encarava esse absurdo fazendo exatamente o mesmo, só que a forma dele fazer era tão exagerada que forçava a gente a enxergar o quão ridículo esse cenário se tornou, era meio que um espelho da nossa própria sociedade. Então a lição disso é sobre onde a gente está depositando o valor da nossa própria existência. A indústria da atenção viciou a gente nessa aprovação em massa, só que a validação de uma multidão de estranhos é o terreno mais estéril e vazio onde você pode tentar construir a sua felicidade. Quando você molda a sua vida, as suas escolhas, a sua personalidade para caber no algoritmo do que dá visualização ou do que está na moda, você deixa de ser o autor da sua própria história e passa a ser um escravo dos olhos alheios. Então a verdadeira força e a verdadeira riqueza não estão em ser visto por milhões, mas em si em ser dono de si mesmo. O Oliver Tree ensinava que se você não aprender a encontrar o valor no seu próprio silêncio, na sua própria realidade, fora das telas e na sua própria convicção, você vai passar a vida inteira encenando um personagem para uma plateia que vai te esquecer assim que rolar o feed pro próximo vídeo. Então, no final de contas, a fama e a validação externa são apenas ilusões baratas e o preço que cobram por elas é a sua própria autenticidade. A quarta lição seria sobre rotulações. Existe uma zona de conforto invisível e muito perigosa na forma como a gente define quem é o quê, que são os rótulos. Desde muito cedo, a sociedade parece que entrega a nós um crachá e espera que a gente passe o resto da nossa vida defendendo essa única definição. Te veem como, é o cara sério, é o trabalhador focado, é o cara honesto, é o torcedor de tal time, e a gente aceita entrar nessas caixas porque o rótulo traz uma falsa sensação de segurança tanto para nós quanto para quem nos julga, porque ele diz exatamente o que os outros devem esperar de nós. Mas o Oliver Tree passou a carreira inteira chutando o balde dessas definições, porque a cada novo disco ele não mudava apenas o ritmo da música, ele abandonava personas inteiras, pegava o visual, a estética, as batidas, jogava tudo no lixo para começar de novo do zero. Então ele se tornou o exemplo prático de que para alterar radicalmente o que você colhe na vida, você precisa primeiro ter a coragem de alterar a forma profunda de quem você é em seus fundamentos. A grande lição que esse desapego deixa não é só marketing, é que a sua identidade atual não é uma verdade absoluta sobre você. Ela era só uma ferramenta que serviu para gerar os resultados que você teve até então, mas se ela está bloqueando os seus novos objetivos na vida, ela precisa ser destruída. Só que a maioria de nós trata o próprio passado como se fosse uma sentença de prisão perpétua. Eu tenho uma frase que diz: o passado, ele não é residência, ele é referência. A gente sente uma culpa imensa só de pensar em mudar de opinião, trocar de carreira ou admitir que aquele eu de anos atrás não faz mais sentido hoje, tendo o medo do julgamento, o medo de parecer instável ou hipócrita. Então a gente prefere a segurança vazia do que passar por uma transformação real. Só que a vida é curta demais para você passar a única existência interpretando o mesmo personagem de sempre. Mudar não significa falta de essência, significa evolução. Então o verdadeiro desapego é quando você entende que você não deve lealdade a nenhuma versão que você já foi no passado. Então pensa que para uma nova versão muito mais forte e melhorada de você nascer, a antiga tem que morrer. A jornada não é sobre ser previsível para o que os outros esperam, é sobre ter a audácia de queimar o papel antigo quantas vezes for necessário até que você se torne verdadeiramente livre. A quinta lição é sobre metamorfose. Existe um paradoxo filosófico que eu acho bem interessante, que já atravessa séculos aí, chamado O Navio de Teseu, é uma história lá da Grécia Antiga. Então pensa, se tem um navio de madeira e você vai trocando peça por peça até que não sobre mais nada da madeira original. Afinal, você acha que seria ainda o mesmo navio ou é
totalmente outro. Afinal de contas, o que define a identidade daquela embarcação? A maioria das pessoas passa a vida tentando fazer essas pequenas reformas estéticas na própria rotina, o que é o grande erro do desenvolvimento pessoal superficial, que tenta só otimizar aquele navio velho, enquanto o Oliver Tree simplesmente trocava o navio inteiro a cada álbum que ele fazia. E se você não o fizer, você vai carregar peso morto. A própria palavra identidade vem do latim idem, que significa literalmente o mesmo, ou seja, a sua identidade é apenas um personagem que você escolheu repetir todos os dias. Você não deve lealdade nenhuma para essa versão de ontem. Se as tábuas do seu navio atual só te levam para o naufrágio, para de tentar ficar polindo as tábuas. A vida não é sobre gastar energia tentando proteger uma história antiga que já não te serve mais. É sobre você ter a audácia de queimar o papel velho e escrever um roteiro completamente novo. Para a sexta lição, eu vou pegar uma letra de uma música chamada Cash Machine. Veja só que interessante. Brilhante como uma limusine, você está gastando como um caixa eletrônico. Sorria, mostre seus dentes de ouro. É assim que você cobre suas cáries. Você está gastando como um caixa eletrônico para encobrir suas inseguranças. Quanto é o suficiente? Quanto você precisa dessas coisas? Então é uma crítica óbvia e direta à nossa necessidade de comprar a nossa própria identidade, porque a gente vive tentando preencher essas rachaduras emocionais com coisas físicas. A gente constrói museus ao nosso redor, carros, roupa de marca, celular do ano, para impressionar pessoas que não se importam. Então a lição aqui é que você tentar curar a sua crise de identidade com consumo é beber água do mar para matar a sede. Quanto mais você consome para parecer alguém de sucesso, mais vazio e isolado você se torna dentro do próprio castelo, da qual você já não consegue mais sair. A sétima lição veio do álbum Ugly is Beautiful, significa o feio é belo. Em várias entrevistas ele frequentemente falava sobre abraçarmos a nossa própria feiura. Então ele transformou essa frase Ugly is Beautiful em um movimento. No mundo virtual onde todo mundo tenta esculpir a vida perfeita com filtro, ele gritou que a verdadeira beleza só nasce quando você faz as pazes com a sua própria feiura. E quando eu digo feiura, não é só estética, são os seus fracassos, as suas inseguranças, os seus defeitos. A lição aqui é que o perfeccionismo que a gente vê nos filtros de Instagram, ele é uma prisão. Então quando você aceita aquilo que a sociedade considera feio ou quebrado em você, você arranca a arma das mãos dos seus críticos. Ninguém pode usar contra você aquilo que você já assumiu com orgulho. E a oitava lição vem da música Life Goes On. A letra diz: a vida continua e continua e continua. Você trabalha o dia todo e depois acorda. Eu diria que isso é uma reflexão estoica e bem dura e fria sobre a realidade, porque a roda do mundo não vai parar de girar só porque você está machucado, triste ou preso no passado. A vida continua de forma implacável e totalmente indiferente à sua dor. O mundo não te deve nada. Eu acho que a moral dessa história é a nossa urgência de agir, porque se você ficar parado chorando pelas oportunidades que você perdeu, a rotina vai te engolir vivo. Você vai apenas trabalhar o dia todo e acordar em um ciclo infinito de sobrevivência. É um alerta para você acordar e assumir o controle do barco antes que o tempo decida por você. A nona lição eu escolheria a letra da música Let Me Down, onde ele diz: por favor, não me decepcione, eu já caí no chão tantas vezes que não sinto mais nada. O Oliver Tree literalmente construiu uma carreira baseada em cair, porque nos clipes ele cai de prédio, cai do patinete, bate o carro, é arremessado de outros lugares aí, e a lição que eu traduziria para a vida real é a resiliência forjada na dor. O medo de fracassar só paralisa quem nunca falhou de verdade. Então a partir do momento que você cai no chão tantas vezes lutando pelo que você quer, o chão deixa de ser um lugar assustador e passa a ser apenas um ponto de partida para você levantar de novo. A dor constante tira a sua sensibilidade para o medo. E a décima lição não é de nenhuma música, é de um vídeo curto que ele gravou, não sei se é pro Instagram, pro YouTube, sei lá, mas é aqueles vídeos curtinhos. E ele criticou o Lux Maxing e o excesso de procedimentos estéticos. Se você não sabe o que é o Lux Maxing, é uma moda aí que pegou entre os jovens, principalmente nos Estados Unidos, onde os caras buscam beleza a todo custo. Os caras chegam ao nível de bater pedra e martelo no rosto, dizendo que isso deixa o queixo e o maxilar mais quadrado. Eu já vi certos caras ensinando a você colocar colírios específicos no olho para clarear a cor dos olhos, sendo que isso já teve caso de gente que perdeu a vista. É totalmente sem acompanhamento médico nem nada. Então isso é loucura, cara. Pode ter consequências pra vida toda. Eu não tô nem brincando. Pode pesquisar quem quiser aí. Lux Maxing. É um negócio ridículo, cara. Bizarro. Mas ele disse nesse vídeo, abre aspas pra ele, eu vou ler aqui o que ele falou. Como um cara feio, a vida pode realmente ser épica sendo feio. Os seus defeitos são parte da nossa construção. É o que nos faz sermos nós. E inclusive nos agrega valor, porque você é único. Eu não me pareço com todo mundo. E isso é lindo. Aprender a amar a ti mesmo é o desafio.
e está dentro de nós, porque tudo o que está fora de nós vai desaparecer. Você é incrível, você é lindo. Aprenda a amar a ti mesmo e abraçar as suas imperfeições. Você é você, e isso é mais do que o suficiente. E bom, essas são as lições que para mim fizeram muito sentido. Que esteja com Deus e descanse em paz onde quer que esteja, Sr. Oliver Tree. Muito obrigado por essas mensagens que para mim fizeram muito bem. Espero que para vocês também. Deixem seu comentário, o que você achou, o que você discordou, o que você mais gostou. E se quiser ouvir um vídeo onde eu falo sobre se você acha que vai conquistar algo na vida sendo um cara bonzinho e aceitável, eu vou deixar aqui o card na esquerda porque eu acho bom você ouvir o que eu tinha a dizer. Mas bem, deixe o seu like, se inscreva se curtiu. Falou, até a próxima. Gratidão por estar aqui. Até mais.